E aí, tudo bem? Voltamos para mais uma aula agora, o resto de funções da linguagem, certo? Na aula passada fizemos aí os conceitos básicos e falamos de duas funções. Então hoje a gente completa essa aula, mas antes, né? Então vamos nós. Galera, lembra que na aula passada eu te falei sobre as funções da linguagem, os conceitos básicos, falei da habilidade 19, falei dos elementos da comunicação. Mas antes de começar essa aula, eu quero agradecer, eu estou com muita gratidão, porque nesse momento que você está vendo o vídeo, nosso canal já passa dos 100 primeiros inscritos. Para muitos isso de repente pode ser pouco, mas para mim é muito importante. A gente vibra a cada inscrição que entra no canal. Então se você que está vendo agora esse vídeo ainda não é inscrito, vai agora aí no canto da tua tela, tá bom? Te inscreve, ativa o sininho, que todo domingo nós temos aulas novas. Essa aula é extra em comemoração a essa marca dos 100 primeiros inscritos. Então toda vez que tiver a cada 100 inscritos, nós temos uma aula extra além da aula de domingo. Tudo bem? Tranquilo? Então vem para cá comigo que a gente vai, né, agora ampliar os teus conhecimentos sobre funções da linguagem. Lembra que eu te falei que tem a ver aqui, ó, com analisar a predominância da função. Isso aqui é a habilidade 19. Eu falei que a ideia de predominância tem a ver que eu nem estou te falando que o texto base vai apresentar mais de uma função da linguagem. É por isso que aparece o verbo analisar. E aí, dependendo do gênero textual, haverá uma função que vai predominar sobre a outra. Não tem uma fórmula, tá bom? Você precisa fazer essa análise. Então, é muito comum que esses textos sempre serão aí heterogêneos, então aparecerá mais de uma função. E aqui predomina tem muito a ver com o objetivo do texto, certo? Então, falando da função emotiva ou expressiva, é a mesma coisa, que o foco é em quem? O foco é no emissor, então é muito comum aparecer o eu, não somente o pronome do caso reto, mas também pronomes possessivos, também a conjugação verbal em primeira pessoa. Então há a presença da primeira pessoa, como eu coloquei bem aqui. Tranquilo? A função conativa ou apelativa é a mesma coisa, tem dois nomes, o foco é no receptor. Lembra que eu te falei que receptor também pode ser chamado de público-alvo ou então interlocutor. Certinho? Te liga nisso, anota, tá bom? Hoje a gente começa então as 4 funções que estão faltando. Lembra dos elementos da comunicação, são 6 elementos da comunicação, e aí eu preciso que você já tenha assistido o vídeo da aula passada. Se você ainda não assistiu, pausa esse vídeo agora, vai lá, tá bom, na playlist e assiste a primeira parte de funções da linguagem, certo? Então vem comigo. Função fática. Galera, a função fática é a que menos cai em prova, ó. Não é a que não cai, é a que menos cai na prova do Enem, mas já caiu como distrator. Então te liga aqui, ó. A função fática, o foco é em quem? O foco é no canal. E aí marca uma interação, início, meio ou fim. Sabe quando alguém está falando contigo e aí você está no celular? Para você não ser tão mal educado e não querer falar com essa pessoa que você não quer conversar, você fica dando para ela algumas expressões linguísticas de função fática, para ela continuar falando mesmo que você não esteja nem aí porque ela está, né, dizendo. Do tipo, ela fala contigo e você fica assim, é verdade, é mesmo, pior, eras, não acredito. Essas marcas é a função fática, porque isso está mantendo esse canal da comunicação. Expressões do dia a dia como olá, tudo bem, bom dia, como vai, também são exemplos de função fática. Então as interjeições, certo? As saudações, ligações telefônicas, quando você atende e diz alô, tudo bem, tá me ouvindo? Isso também é marca de função fática. Os professores também usam muito isso em sala de aula, quando eles te perguntam, entendeu? Sim ou não? Tudo isso é a marca dessa função. Então eu posso manter essa interação, essa comunicação, eu posso dar início como em saudações diárias, ou posso simplesmente colocar fim a esse canal da comunicação. É lógico, pensa comigo, quando você encontra alguém, certo, pela primeira vez no dia, normalmente por educação, a pessoa fala assim para ti, olá, bom dia, tudo bem?
Esse tudo bem você não pode levar ao pé da letra, certo? Isso é apenas função fática. Ela está te falando, olha, o canal da interação, o canal da comunicação está aberto, você pode interagir. Isso são exemplos de função fática. Certinho? Vamos lá. A próxima função, a chamada de função poética. Ah, professor, já sei. Se é função poética, só aparece na literatura. Errado. Tudo bem? Vamos entender isso. O foco da função poética é em quem? É na mensagem. Não confunde mensagem com informação. Quando eu falo de mensagem, eu falo de forma do texto. Daí você vai pensar na estética textual. Isso é a função poética. A função poética não se preocupa no que você vai falar. Ela se preocupa como você vai transmitir a mensagem. Pessoal, uma das principais características da função poética é a linguagem conotativa. Por favor, não confunde a palavra conotativa com a palavra conativa. Conativa é uma função. A linguagem conotativa é uma linguagem que figurada, porque tem a ver com as figuras de linguagem. Você vai ter que lembrar de prosopopeia, ironia, hipérbole, sinestesia e assim por diante. Porém, qual é a principal? Qual é a rainha de todas? Ela, a metáfora. Ora, eu nunca vi um texto poético que não tenha a metáfora. Então perceba que quando o autor desse texto se preocupa com a estética textual, com as alegorias linguísticas, falamos então que nós temos marcas da função poética nesse texto. Pode não predominar. Tudo bem? Lembra que eu te falei que essa função não está restrita somente nos textos literários? Claro que não. É lógico, se vier na tua prova Drummond, Machado de Assis, Cecília Meirelles, lógico que lá você também tem a função poética como predominância. Mas olha para cá, além dos poemas, as músicas, é muito comum aparecer a função poética, mas também, pessoal, quem? A propaganda. Professor, como assim a propaganda? Como é que a propaganda pode apresentar uma função poética? Galera, se a propaganda traz uma metáfora com uma forma de chegar ao seu objetivo, lembra que se é propaganda, a função que predomina é a função conativa ou apelativa. Mas espera aí, se a propaganda se vale da função poética para persuadir e convencer, a gente diz o seguinte, que a função poética nessa propaganda serviu como estratégia argumentativa. Uma possível pergunta do Enem seria a seguinte: na propaganda em questão, além da função conativa, qual outra função há? Pode ser a poética, por exemplo. Então não pense que função poética se enquadra somente em textos literários, em textos, tá bom, aí da literatura. Claro que não. Pode aparecer em determinados e variados gêneros textuais. Só que pode não predominar. Certinho? Pessoal, agora com muito cuidado, com muito foco, eu quero que você aqui olhe para essas duas últimas funções da linguagem. A função referencial e a função metalinguística. Professor, porque com elas tem que ter uma atenção maior? Porque, galera, creiam em mim, vocês podem ratificar essa informação também. Se você pegar pelo menos as 4 últimas provas do Enem, você vai verificar que as duas funções que o Enem mais gosta de trazer se chama função referencial e função metalinguística. Isso mesmo. Então, muita atenção aqui. Guarda essas informações com toda a força do seu âmago. Olha para cá. A função referencial, o foco é no referente. Galera, referente é o mesmo que informação. Peraí, quer dizer que o objetivo, olha para cá, o objetivo da função referencial é o quê? É informar. Esse é o verbo. Tudo bem? Lembrou de função referencial, você vai lembrar do objetivo principal. Qual é? Informar alguma coisa. Por isso, galera, a linguagem não pode ser figurada. Concorda comigo? A linguagem tem que ser o quê? Denotativa. Professor, o que é uma linguagem denotativa? É uma linguagem real, é uma linguagem literal. É muito comum na tua prova aparecer quem? A notícia como principal gênero da função referencial. Ora, se é notícia, a linguagem não pode ser metafórica. A linguagem tem que ser objetiva, direta e real, para que você possa entender essa informação. Notícia aparece em vários veículos
midiáticos, jornal impresso, jornal televisivo, então a notícia é muito comum aparecer, certo? Textos científicos também, né? Textos que apresentam o resultado de uma pesquisa, textos acadêmicos, tá bom? Textos de divulgação científica, por exemplo. Isso também são exemplos de função referencial. A função metalinguística, o foco é no código dessa comunicação. Galera, aqui há um clichê muito forte de você lembrar o seguinte: a metalinguagem é o código explicando o próprio código. Tá certo? Claro que sim. Mas para a tua prova do Enem eu quero e você precisa lembrar de dois verbos. A função metalinguística define ou conceitua. Galera, você está lendo um texto e até mesmo pode ser uma notícia. E dentro dessa notícia eu tenho um termo sendo definido, sendo conceituado. Nesse momento eu já tenho marcas de função metalinguística. Pode não predominar, mas pode haver. O que acontece aqui? O dicionário é um dos principais exemplos para a função metalinguística. O que o dicionário faz? O dicionário já caiu na prova do Enem. O dicionário ele vai definir palavras através de outras palavras. Então eu tenho o código explicando o próprio código. Certo? Galera, isso já veio na prova do Enem. O Enem trouxe uma notícia e dentro dessa notícia havia a definição de duas palavras, taipas e mangueirão. Tudo bem? Galera, o comando de questão já te falava que nessa notícia havia aí a função referencial e a função metalinguística. Mas a questão queria que você marcasse onde estava a função metalinguística. Se você fosse ler o texto, você encontrava então que quando ele define as duas palavras eu tenho a função metalinguística. Não predominava, mas havia lá. Tudo bem? E na resposta correta tinha a palavra-chave. Qual? Definir. Então é importante que você tenha na mente função referencial, informa. Função metalinguística define e conceitua. Certinho? Coloquei para vocês gramáticas. Por que gramáticas são exemplos de metalinguagem? Porque eu tenho o código falando do próprio código. Eu tenho língua portuguesa falando de língua portuguesa. Certo? Filmes, claro que sim. Galera, Deadpool. Se você vê o filme Deadpool, por exemplo, você vê que ele, o personagem principal, fala com o público que está assistindo, ou no cinema, ou em casa, seja onde for. Mas ele se reporta diretamente a esse público-alvo. Filme falando de filme. Assim como em músicas, né? Cantor falando de cantor. Os poemas, tá bom? Drummond. O Drummond, por exemplo, que cai muito na tua prova, uma das características desse autor é a metalinguagem, porque ele fala como fazer um poema, como fazer uma poesia. Isso é função metalinguística. Notícia, eu já citei, e aí existem mais. Pessoal, mas te liga, as duas funções que o Enem mais gosta de trazer desde quando o Enem é Enem é a função referencial e a função metalinguística. Você já sabe como definir uma e outra. Você sabe que as duas podem aparecer ao mesmo tempo, mas só uma o quê? Só uma vai predominar. Você lembra de um cara chamado Machado de Assis? Sim ou não? E uma obra que inicia o romantismo no Brasil, que é o quê? Romantismo não, que inicia o realismo no Brasil, que se chama Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Nesse momento, didaticamente, você tem um rompimento da estética romântica para iniciar o realismo no Brasil. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro, né, que é um clássico da nossa literatura, e lá eu tenho função metalinguística. Por quê? Porque eu tenho Brás Cubas, que é o personagem principal, e que ele fala com o leitor. Se você já leu o livro, você já percebeu que ele se reporta diretamente a você, a nós que estamos lendo, né, esse romance. Daí então também isso é função metalinguística. Tudo bem? Percebe que as funções estão aí divididas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Espero que você tenha aprendido, tá bom? A gente vai gravar vídeos fazendo resoluções de itens. Tudo bem? Aguarde, pessoal. Até a próxima.